Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta semana. Vamos iniciar nossos estudos esta semana. Hoje já começamos a estudar a lição que será aplicada no próximo domingo, a lição de número 11. O tema dessa lição, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? É algo pouco novo, que Eliú traz para dentro do discurso. A lição que será aplicada no próximo domingo será essa daqui, como os irmãos podem ver. E hoje nós iniciaremos no capítulo 32. Esse discurso, irmãos, essa sequência de discursos desse moço vai do capítulo 32 até o capítulo 37. Hoje nós estudaremos o capítulo 32. Então, tem bastante coisa para ser estudada, tem bastante coisa para ser lida. Aproveite ao máximo, leia a Bíblia, leia os estudos, aproveite os estudos, para que haja um melhor entendimento e um maior crescimento. Ok? Então vamos à leitura bíblica. Hoje, capítulo 32, o comentarista sugere o versículo 21. Nós, porém, leremos os versículos 20, 21 e 22. Versículo 20. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com os homens, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Pois bem, irmãos, o tema colocado pelo nosso comentarista é o seguinte: é possível tratar o homem com imparcialidade? É possível nós, é possível eu, é possível você tratar o homem com imparcialidade? Como eu falei anteriormente, como a gente observou anteriormente, aquilo ali se tornou um espetáculo naquela localidade. É um homem extremamente poderoso, um homem sábio, um homem rico, muito rico, uma pessoa de família tradicional, uma pessoa bem socialmente, uma pessoa bem em todos os âmbitos da sua vida, havia sido totalmente massacrado, perdeu tudo, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu respeito, perdeu posição, perdeu poder. E agora esse homem poderoso é tirado do palácio e jogado no lixo, literalmente no lixo. Seus amigos se aproximam dele porque julgavam, assim como ele próprio anteriormente julgava as pessoas, que ele estava com pecado escondido, que aquilo só estava acontecendo porque ele havia pecado, porque ele tinha cometido erros. E então inicia-se uma sequência de discussões, uma sequência de debates. Cria-se ali um grande palco de debate teológico. Cria-se ali um grande espetáculo onde o embate era grandioso, era um embate poderoso, porque a teologia, a compreensão da teologia da época estava sendo confrontada. Estava sendo totalmente exposta toda a sua fraqueza e a sua ineficiência, vamos colocar assim, como nós já vimos até agora, foi totalmente exposta, mediante ao sofrimento de um homem justo que não tinha como explicar como é possível o justo sofrer desse jeito. Como é possível alguém que não cometeu nenhuma maldade, que não cometeu nenhuma atrocidade, sofrer dessa forma como Jó estava sofrendo? E isso para eles era algo novo, eles não conseguiam compreender aquilo. Já falamos aqui, a Bíblia não existia, os profetas ainda não haviam vindo, Moisés não havia se manifestado, sido manifesto pelo Senhor, menos ainda o nosso Cristo e os seus apóstolos não haviam ainda surgido. Então é tudo muito nos primórdios, é tudo muito no começo. Então, irmãos, a gente já viu que o livro de Jó, basicamente, há uma história que vai acontecer no período patriarcal, ou seja, no meio ali do livro de Gênesis.
da história que Gênesis narra, vamos dizer assim, no período ali de Abraão, basicamente. E aí, no meio dessa discussão toda, atrai a população, as pessoas vão ali assistir aquele espetáculo que dura mês, né, que dura dias, semanas, arrastam-se por ali e eles vão ver esse espetáculo, esse grande embate teológico que está acontecendo ali às portas da cidade em um lixão. É o mais engraçado de tudo. Olha como que Deus faz as coisas. Ok? E no meio disso tudo, os amigos de Jó atacam Jó e os amigos de Jó apresentam as suas teses, Jó faz as suas réplicas e a sua defesa, aquela situação, né, que a gente viu bem. E por fim, então, depois de exaurida, depois de exaustos completamente, depois de esvaziados de seus entendimentos, não tinha mais o que ser confrontado, surge em cena o moço chamado Eliú, que tudo indica que era um rapaz, era um garoto, vamos dizer assim, frente aos titãs que estavam debatendo, frente aos gigantes teológicos que estavam discutindo ali. Imagina um de nós, irmãos, entrando numa sala onde está Augusto Nicodemos, onde está aí Caio Fábio, onde está aí os grandes teólogos hoje dos nossos dias. Eu ficaria calado e só observaria. Não falaria uma linha, porque teria grande medo. Mas quem falaria nesse ambiente? Um crente semelhante a Eliú. Por quê? Porque Eliú é o homem místico, o homem espiritualista. Eliú é o homem que acha que fala em nome de Deus. Isso fala muito sobre essa posição. Porque quem é mais arrogante em uma discussão do que aquele que acha que fala em nome de Deus? Quem pode ser mais arrogante do que esse? Do que aquele que acha que fala em nome do Criador? Nessa ocasião, Champlin aproveita para dizer como que funciona, como que é criado o místico, como que o místico vai acontecer. Ele diz, é preciso que se levante defensores, se levante profetas, esses profetas vão fazer escritos, esses escritos vão se tornar sagrados, após isso vai se criar uma religião em volta desse material sagrado, e então se fará a defesa e se fará a pregação dessa coisa sagrada, né? E assim cria-se o místico. O místico é aquilo que nós conhecemos por espiritual, as coisas espirituais. Então, o que seria um homem místico? É o que Eliú faz. Eliú se apresenta e diz, olha só, eu cansei de ouvir vocês aqui, vocês já falaram, agora eu vou pedir licença. E ele segue o rito, né? Que quem fala primeiro são os mais velhos, os mais novos não tinham voz ali. E ele fala, agora eu vou falar, eu gostaria que vocês me ouvissem. E ele entra corrigindo todo mundo, porque a sua visão, os amigos de Jó estavam totalmente errados, e o Jó também estava totalmente errado, porque Jó achava que não tinha erro. E na cabeça de Eliú, Deus estava querendo ensinar algo através do sofrimento. Temos que ter cuidado com isso. O sofrimento, a gente pode aprender, porque a gente aprende em todas as coisas, nós já falamos isso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, a gente pode aprender com todas as coisas, mas daí achar que existe uma sabedoria no sofrimento e que o sofrimento é uma escola onde a gente pode aprender, não é bem assim. Pode ser uma ferramenta, uma escola não. Ok? Mas vamos seguir cá. Então Eliú chega com essa arrogância, eu falo em nome de Deus e agora vocês vão ter que ouvir, e ele começa a discursar como se estivesse profetizando. Ele começa a discursar e é aquela confusão, irmãos, que é muito comum, eu confundir os meus pensamentos, eu confundir a minha imaginação com a voz de Deus. E eu começar a falar como se Deus estivesse me usando, e nem sempre é desse jeito. Ok? Nós temos que saber fazer a distinção entre as coisas.
Para termos ideia, a primeira carta aos Coríntios é escrita exatamente por causa disso. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios exatamente por causa dessa confusão humana, dessa confusão de achar que nós podemos simplesmente representar Deus 100%. Então, tudo que nós falarmos, tudo que nós pensarmos, tudo que nós cremos, tudo que nós acreditarmos, tudo que nós expressarmos é a vontade de Deus. Isso, irmãos, dá poder para quem fala em nome de Deus. E a gente vai ver ao longo da história as atrocidades que foram feitas em nome de Deus. E Deus não mandou fazer nada daquilo. Né? Ou seja, devagar aí que o andor é de barro. A carta aos Coríntios, Paulo já vai começar, logo no primeiro capítulo, já vai botar o pé na porta e vai dizer: eu estou ouvindo de vocês coisas ruins, eu estou ouvindo de vocês que há entre vós imaturidade, há entre vós carnalidade. Os versículos 11 do primeiro capítulo de Coríntios, do versículo 11 até o versículo 13, Paulo já diz a razão. Ele diz assim, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cleo que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefás, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então, olha só a infantilidade que um homem pode chegar. A imaturidade. Irmãos, o espiritual é algo real. O espiritual é algo plausível. Existe. Deus fala, Deus usa os homens para falar com outros homens. Mas, infelizmente, pela imaturidade, infelizmente, pela carnalidade, nós acabamos tomando a voz de Deus e querendo falar em nome de Deus. Paulo vai discorrer. Na verdade, toda a carta vai ser em razão disso. É só lembrar que aqui Paulo fala sobre a Santa Ceia e a bagunça que eles faziam na Santa Ceia. Aqui Paulo fala sobre os dons espirituais e a bagunça que eles faziam com os dons espirituais. Essa carta aqui é muito boa, vale a pena ser lida durante essa semana. Se for possível hoje, leia a carta aos Coríntios para você poder compreender melhor do que Paulo está falando. E aí Paulo vai dizer o seguinte: ora, quem é que pode compreender as coisas espirituais se não o espiritual? O homem fala das coisas carnais porque o espírito dele está nele. Então fala das coisas humanas. Agora, quem é que pode falar do espiritual se não o Espírito de Deus, que está com Deus? Paulo fala sobre isso. E ainda mais, irmãos, ainda mais ele diz o seguinte: porque o homem espiritual, esse homem discerne bem todas as coisas, porque esse homem convive com Deus e esse homem convive com os homens, ele é humano. Então o espírito dele fala, mas também o Espírito de Deus fala com ele. Mas ele não é a voz de Deus. É isso que nós temos que entender. Nós somos da família de Deus. Nós somos dos chamados por Deus, mas nós não somos a voz de Deus. Nós não somos os donos de Deus. Deus não fala o que nós queremos. Nós falamos o que Deus quer. Quando permitimos que o Espírito nos guie, quando não somos guiados pela contenda, quando não somos guiados pela carnalidade, quando não somos guiados pela disputa. A minha igreja é mais espiritual que a igreja de fulano. A minha família é mais crente do que a família de fulano. A minha vida é mais santificada do que a vida de fulano. Para encerrar, nós sempre lembramos disso. Quanto mais perto de Deus o homem está, menos ele acredita que é alguma coisa. Quanto mais perto de Deus o homem vai, quanto mais o homem se aproxima de Deus, menos o homem tem capacidade de ficar julgando a vida dos outros. Menos o homem tem capacidade de ser arrogante. Lembra de Isaías, profetizando para todo mundo: ai de ti, ai daquele, ai daquilo outro. E quando se aproxima de Deus, ele grita: ai de mim. Então, meus irmãos,
que nós aprendamos com o Senhor e tenhamos cuidado. Esse é um excelente dia para começarmos esse estudo. Leia a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e aproveite. Tenham todos um excelente dia. Essa semana vai ser corrida, tem muita coisa para a gente estudar, ok? Mas tenham todos um excelente dia, sejam abençoados, em nome de Jesus. Fiquem em paz.